Não ia ter ninguém passando necessidade, era lei. Não era quando vocês quiserem, se vocês tiverem vontade. Tá bom? É quem Deus é. Não é opção. Não pode existir uma igreja séria acerca do reino de Deus que não queira cuidar dos pobres. Mas não é o nosso chamado. Não é o nosso chamado. Eu não vejo essa opção na Bíblia. Não tem como a igreja ser séria sobre o reino de Deus e não cuidar dos pobres, porque os pobres são a questão da pobreza é uma central das escrituras do reino. Não tem como tirar essa presença. Por mais que a teologia da prosperidade esteja por aí. E eu quero falar um pouquinho, passo próximo, pastor, sobre isso. É tanta coisa, mas eu vou tentar resumir. Vou falar um pouquinho sobre essa vocação histórica da igreja, com alguns exemplos históricos de como a igreja reformada, a igreja cristã reformada, fruto de uma reforma protestante, né? Sempre teve essa vocação de transformação social, de influência em todas as áreas sociais, para a gente ver a nossa herança, quem nós somos. Eu vou mostrar que isso é a nossa vocação. Primeiro, a corrida às pragas. O que é isso? A corrida às pragas, é esquisito, né? A Europa teve muitas pragas, doenças na sua história. Peste bubônica, febre tifoide, muitas enfermidades. E teve inclusive situações em que um terço da população foi dizimada. Então, uma pessoa ficava doente, o que todo mundo fazia? Fugir da pessoa, né? Para não se contagiar. Muitos eram deixados para morrer, abandonados para morrer sozinhos. Todos corriam das pragas, à exceção de um povo. Quem? Cristãos. Os cristãos eram os únicos que iam cuidar dos que eram abandonados. Essa é a vocação da igreja. E hoje alguns historiadores atribuem esse fato como uma das maiores propulsoras que fizeram o cristianismo de uma seita do judaísmo se transformar numa religião hegemônica. Os cristãos cuidavam de quem sofria. A Heidi que é uma missionária em Moçambique, ela trabalha com equipes de evangelismo e tal. Eles chegam numa cidade, eles perguntam assim: onde que ninguém quer ir? Ninguém quer ir. Aí ela vai lá com a o pessoal não vai muito no Areal, é lá que você tem que estar mesmo. Porque se nós, que somos cristãos, que levamos o amor de Deus, que proclamamos as virtudes de Deus assim, não fizermos, quem vai fazer agora? Se nós estamos naquela teologia que crente só se dá bem, né? Crente só pode ter carro zero. Qual é o melhor bairro da cidade? O melhor. Tem um assim? Hã? É esse aqui? É esse que nós estamos aqui? Tem bairro que é bom aqui? Não tem? Cidade toda é boa, né? Cidade inteira. Né? Não tem? Não, porque assim, a maioria dos cristãos estão naquela assim: Deus me abençoe, então eu vou para o bairro chique. Né? A evidência da bênção divina está em eu prosperar e ir para o bairro chique. É correr das pragas. Quanto mais longe eu estiver das pragas, mais é evidente a bênção divina sobre mim. É essa a teologia que está para aí. Não é isso? Quando a vocação histórica da igreja não é correr das pragas, é correr para as pragas. Não tem problema de Deus estar prosperando, irmão. Graças a Deus. É para você abençoar os outros. Tá bom? Essa é a vocação da igreja cristã. Nós perdemos isso. Temos perdido isso. Falando assim, genericamente, né? Temos de igreja evangélica. Próximo. Educação universal, educação para todos. Já ouviram aquela ideia? Toda criança na escola. Política pública aceita pela grande maioria, quase todos os países do mundo hoje adotam isso. Se tem uma criança aqui em Pelotas que não está indo para a escola, pode chamar o conselho tutelar, tem que pôr. Sabe onde que isso começou?
Foi a igreja. A noção reformada de que todo crente é um sacerdote, você acredita nisso? Você acha que todo crente é sacerdote ou só o pastor Samuel? Diga misericórdia. Se todo cristão é sacerdote, todos têm que ter acesso às Escrituras. O primeiro grande movimento de alfabetização da história foi resultado da reforma. E toda a igreja que se prezava tinha uma escola do lado. E hoje, qual é a nossa influência na educação? É muito pouco. Muito pouco. Eu fui estudando alguns exemplos históricos, todos esses exemplos históricos, e a gente escreveu um livro, que é o segundo livro que eu não trouxe, que acabou. Chama-se Cosmos da Transformação. E é uma coletânea de textos. É um livro escrito pela editora Ultimato. Se alguém quiser aprofundar esses assuntos, pode entrar lá no site da editora Ultimato, eles entregam o livro em casa. Nós escrevemos um encontro sobre para discutir a questão de reforma social à luz das Escrituras. E saiu essa coletânea de textos, nós publicamos, para nossa surpresa, para a glória de Deus, o livro foi premiado. Ele recebeu, em 2006, o prêmio de melhor livro do ano pela Associação dos Escritores, dos Editores Cristãos, na categoria apologética. E eu falei, mas eu não sabia que eu tinha escrito o livro de apologética, nem sabia que aquilo ali era apologética, né? A defesa da fé, para mim eram definições. Mas por que apologética? Eles lá classificaram como apologética. Porque o livro fala, com esses exemplos históricos, que o cristianismo transforma, o cristianismo restaura, o cristianismo fornece base para a transformação da comunidade do areal, do navegante, das nações. Mas o cristianismo integral, uma missão integral transformadora, que mude, que não só faz que eles recebam um quilo de arroz, mas que muda a mentalidade das pessoas, a maneira das pessoas verem a vida e verem o mundo. Esse é o nosso desafio. A ideia de uma educação universal com a influência da igreja reformada. Próximo.